porque vamos falar sobre o caso dessas duas crianças, que foram mortas no bairro Santa Maria no mês passado. Caso esse que a gente já detalhou aqui praticamente tudo. Mas hoje o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa fez a comprovação, elucidou o crime ao concluir o inquérito. A gente vai mostrar um vídeo agora, que esse vídeo mostra os últimos momentos de vida da Sara, de 10 anos, e do irmãozinho dela, o Micael, de 5. As vítimas caminham, como você acompanha aí, até uma praça e a mãe delas, a Jussiara, a mãe dessas crianças, de 38 anos, também vai aparecer daqui a pouco como se estivesse procurando para dar aquele desdobro, segundo a informação repassada pela polícia. Jussiara e o companheiro dela, o Luciano de Oliveira, eles foram indiciados à prisão preventiva pelo duplo homicídio qualificado. Aí você já está vendo a imagem deles dois como se estivessem procurando a criança, isso no dia 6, tá? E os corpos das crianças foram encontrados no dia 8. Além da qualificação deste crime, tem ainda a ocultação de cadáver. O IML e a 9ª Delegacia Metropolitana auxiliaram o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa nas investigações desse caso aí terrível. Resgatando a história para você, no dia 8 de novembro, as crianças foram encontradas, os corpos delas numa lagoa lá do Areal, e levantando de início a suspeita de que essas crianças, a Sara e o Micael, haviam sido vítimas de afogamento acidental. Durante as investigações, a Jussiara e o Luciano, ex-presidiário, eles alegaram que as filhas, os filhos da Jussiara, estavam desaparecidas. A trama toda, você aí do outro lado conheceu aqui no Cidade Alerta, e eles foram presos de forma temporária depois e permanecem, mas agora de forma preventiva. E segundo a polícia, a mãe era muito violenta com as crianças e há relatos agora de torturas, principalmente da garotinha Sara, que fugia, segundo a investigação, que apurou também com o Conselho Tutelar, fugia de casa porque apanhava. Até para acordar, o despertador da mãe era um tapa na cara da menina. Diga um negócio desse. Ainda queimava a mão da criança, deixava a criança com fome, as crianças com fome, dias e mais dias, os vizinhos que davam comida para as crianças. Minha gente, isso não é a mãe, não. Isso não é a mãe, pelo amor de Deus. Hoje, pela manhã, o delegado Mário Leone, que ele conduziu desde o início essa investigação, ele conversou com os jornalistas para informar o resultado desse inquérito que apurou este caso de violência. O delegado também falou sobre o outro filho da Jussiara. Caso você não lembre, uma outra criança, anos atrás, morreu por afogamento. Acompanhe a reportagem. Eles desapareceram de casa no dia 6 de novembro e os corpos só foram encontrados em uma lagoa, no final de linha do Santa Maria, numa sexta-feira, dia 8. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. A polícia começou a apurar. O doutor Mário Leone ouviu a mãe dos dois garotos, a Jussiara, 4 vezes. Em nenhum depoimento ela conseguiu passar informações precisas para a polícia. O namorado dela, Luciano, também foi preso, mas negou a autoria. No quarto depoimento, a mãe das garotas, a Jussiara, resolveu dizer que ele teria sido o assassino, matou os garotos e jogou dentro do riacho, enquanto que ela observava tudo. A polícia tem muitas dúvidas quanto a esta narrativa, acha que ela também participou do crime diretamente. O delegado Mário Leone, hoje pela manhã, reuniu a imprensa quando passou todas as informações sobre o indiciamento da mãe e do padrasto na morte das duas crianças. Foram indiciados o casal, a genitora das crianças e o padrasto das crianças, por esse duplo homicídio qualificado, seguido de ocultação de cadáver. Ela não, como foi feita a pergunta, ela alega que presenciou a execução sendo perpetrada pelo companheiro. Ela diz que não teve participação, Mas, diante de tudo que a gente pôde apurar, não tem como não ter havido a cumplicidade dela. Inclusive, ela era muito violenta com as crianças, muito violenta. A gente tem relatos de verdadeiras torturas que as crianças sofriam, principalmente a garotinha, que já vivia perturbada, que não queria voltar para casa, que se escondia para não ter que voltar no ônibus escolar, que fugia
de casa e não queria voltar para casa. Então tudo isso e que foi vista inclusive lesionada, com a mão queimada. Existem diversos relatos que demonstram assim o quão brutal era a relação dela com as crianças, principalmente com essa menina. A menina às vezes acordava já debaixo de pancada, era constrangida a fazer os serviços domésticos da casa pela mãe. Era muito brutal a relação dela, ela é muito violenta. Você falou que sofre transtornos? Ela tem diagnóstico de transtorno misto de depressão e ansiedade e personalidade histriônica. O padrasto nega? O padrasto nega, mas a perícia técnica aí, eu queria ressaltar assim, o orgulho assim, desse trabalho integrado feito lá no Santa Maria, com a delegacia local, com o batalhão local e com a nossa perícia técnica, como foi fundamental para a elucidação desse caso, a nossa perícia técnica. E aí a gente conseguiu fragmentos de digitais dele na sandalinha que foi encontrada nas imediações da lagoa, o que coloca ele na cena do crime, apesar dele negar. Doutor Maria, a motivação, o que ela informou durante essas oitivas, o que teria levado à morte as crianças? A motivação é que essas crianças se tornaram, entre aspas, um estorvo para esse casal. Ela o conheceu no presídio. A única criança que foi poupada é uma criança que é especial, que inclusive recebe um benefício assistencial. Por isso foi poupada. Inclusive consta que esse benefício foi usado para pagamento de honorários advocatícios, para compra de drogas, porque ele é envolvido com o tráfico de drogas. E as crianças atrapalhavam essa vida que eles queriam levar, não é? Atrapalhavam entre aspas, né? Eles não queriam ter esse trabalho. E as crianças, isso já chamava a atenção da vizinhança. As denúncias já chegavam ao conhecimento do Conselho Tutelar. Isso já chamava a atenção da escola. Então, é isso. As crianças se tornaram, para eles, um estorvo. As crianças fugiram de casa e foram encontradas no final de linha. Como é que vocês remontaram o momento exato, como o crime se deu? Então, a gente contou com a ajuda, inclusive, da 9ª Delegacia Metropolitana, para que a gente pudesse, com muita calma, analisar as imagens e, a partir da análise de imagens de câmeras de vigilância de estabelecimentos comerciais estabelecidos lá nas mediações, tanto da residência do casal como mais próximas ao local da ocorrência mesmo, do crime, né, onde os corpos foram encontrados, a gente conseguiu confirmar que essas crianças elas foram vistas pelas câmeras, né, com vida até passando um pouco do meio-dia. As duas vítimas, as duas crianças, correndo pelas ruas ali nas mediações de sua residência. A gente tem um registro do casal retornando já à noite, por volta das 20 horas, né? Ou seja, as crianças estavam sozinhas e era comum. Pelos depoimentos que a gente conseguiu colher, era comum essas crianças elas ficarem sozinhas, trancadas, com fome, com sede. Alguns familiares chegaram às vezes levavam comida para essas crianças que tinham que comer com a mão, porque não tinha como o prato passar por entre a grade, entende? Então, assim, e as crianças fugiram. E a menina, ela fugia, ela costumava, às vezes, fugir e não queria voltar para casa, exatamente por conta das agressões constantes que ela sofria. Ela chegou a ser advertida pelo Conselho Tutelar, quando das denúncias, agora eram denúncias anônimas, entende? Que as pessoas não querem se expor. Então, isso às vezes dificulta, mas fato é que a família vinha sendo monitorada. É importante ressaltar que muitas pessoas só se sentiram encorajadas a realmente revelar toda a tortura, a violência que essas crianças sofriam já depois da prisão do casal, por conta das suspeitas, né? A gente não teve indício nenhum que atestasse que esse crime possa ter acontecido dentro da residência do casal. A Jussiara alega que tudo aconteceu lá, nas imediações ali da lagoa, né? Os médicos legistas, eles atestaram que havia marcas, lesões provocadas por arrasto desses corpos. Levando em consideração o local onde a sandalinha da Sara foi encontrado, se o crime aconteceu ali, houve a necessidade de se arrastar esses corpos até a lagoa. Existe muita vegetação, pedras, a lagoa ela é profunda,
ali tem uma ribanceira, um barranco, entende? Que justifica o arrasto desses corpos e essas lesões que os médicos legistas constataram, né? Levando em conta o local onde a sandalinha da vítima foi encontrada. Ao contrário do que os médicos legistas constataram agora, nesse caso do duplo homicídio, o Tauan ele foi afogado, ele se afogou, né? A causa morte foi afogamento, asfixia mecânica. A questão é em que circunstância se deu esse afogamento, porque a criança tinha apenas 3 anos de idade. Então houve, no mínimo, negligência, né? O que a gente pôde apurar é que a Jussiara, nesse dia, ela tinha deixado a criança na casa de familiares do pai, né? De um dos pais, porque, na verdade, com cada criança ela teve um filho, né? De uma das avós, de uma das crianças, ela deixou a criança. Então, ela não estava no momento, né? Ela passa a suspeitar de que alguém possa ter jogado a criança no poço onde a criança veio a óbito, mas não existe comprovação nenhuma, evidência nenhuma no inquérito que tramitou à época a esse respeito. Ninguém foi responsabilizado, nenhum familiar foi responsabilizado por conta desse afogamento que aconteceu no ano de 2011. Eu vou continuar falando sobre esse caso aqui no programa, mas eu quero a tua participação lá no TV Atalaia Oficial e no portal A8SE, que é o nosso perfil lá no Facebook, para você interagir. Daqui a pouco, ao longo da nossa programação, eu vou lendo a tua participação, tá? Porque agora a gente vai mostrar uma outra parte da reportagem do Douglas Magalhães sobre esse mesmo crime. É exatamente sobre o trabalho em conjunto dos peritos, esse trabalho que uniu a perícia do IML, que foi fundamental para que o DHPP concluísse o inquérito. Põe no ar. A perícia foi de muita importância para a elucidação desse crime. Eu começo conversando com o perito que ele esteve na casa. Qual foi o seu trabalho, a sua função para desvendar esse crime? Nós participamos especificamente para fazer levantamento de manchas de sangue, tanto visíveis quanto latentes, tá? Então nós coletamos algumas indumentárias, né, que supostamente o casal usou no dia, para poder estar fazendo um alinhamento de tudo que já vinha sendo dito na investigação sobre traumas que as crianças tinham sofrido, sobre até a questão das oitivas, e fazer corroborar com a análise de mancha de sangue tudo que já tinha sido feito na investigação. O Wendel é papiloscopista, ele as impressões digitais, e muito importante na cena do crime. O que você conseguiu para ajudar a desvendar esse crime? Bom, após a apreensão da sandália, o Dr. Mário encaminhou para o laboratório de papiloscopia do Instituto de Identificação. Nós conseguimos fazer a utilização de um reagente de acordo com a superfície da sandália, e após a ação do reagente foi revelado um fragmento de impressão digital. Após a indicação dos suspeitos também pela autoridade policial, nós procedemos com o confronto papiloscópico e conseguimos concluir que a impressão digital coligida na sandália pertencia ao Luciano. Pela sandália você tirou as impressões dos suspeitos? Uma impressão digital que se encontrava na parte superior da sandália, que indicava o polegar do Luciano. Ok, muito obrigado. O Dr. Vitor, diretor do Instituto de Medicina Legal. As crianças foram jogadas lá naquele lago. A impressão que se passava é que seria um afogamento, mas no IML isso aí foi por terra. Foi, exatamente, foi por terra. Nós conseguimos estabelecer, através do exame necroscópico, que não havia sinais de afogamento nenhuma das vítimas, certo? Não havia sinais, tanto nas vias aéreas quanto no parênquima pulmonar, de que houvesse a suspeita de afogamento. Havia, na verdade, sinais de traumatismo craniano grave, que inclusive foi a causa da morte de ambas as crianças. Nós estamos com a doutora Solange, é isso? A doutora Solange é a médica que fez o exame nos corpos. Os corpos chegaram numa sexta-feira à noite, já estavam inchados, meio difícil de trabalhar. Mas mesmo assim, naquela noite, a senhora conseguiu descobrir que não teve nada de afogamento. Exatamente. Então, os corpos chegaram à noite e quando eu fui examiná-los, já era tarde, já mais de 9 da noite. Então, inicialmente, como eu
pensei, o histórico era de afogamento, fui primeiramente pesquisar afogamento. E a surpresa, quando eu abri cavidade torácica, os pulmões estavam nada de pulmão de afogamento. Pulmãozinho sem sinais de afogamento. Então eu fui examinar a região do pescoço, para ver se poderiam ter sido sufocados, asfixiados de outra maneira, esganados. Não havia lesões externas, nem em nenhuma das duas crianças. E eu examinei também internamente e também não havia. Então parti para o segmento cefálico, para o crânio. E aí, logo quando eu já rebati o couro cabeludo, já vi sinais de trauma no crânio. E já ficou evidenciado que não foi afogamento, e sim traumatismo. Então, Doutora Solange, é verdade que a senhora fez o exame à noite, voltou no outro dia pela manhã, eu vou ver esse exame novamente. Fez novamente? Exatamente. Eu interrompi a perícia e no dia seguinte, à luz do dia, que é mais adequado para se examinar qualquer perícia, à luz do dia é bem mais fácil da gente fazer. A luz do dia, a luz natural é muito melhor. Existe uma convenção internacional que pede que seja durante o dia. Sim, à luz do dia, exatamente. Então, por isso, como as crianças ainda não estavam identificadas, não tinha essa urgência toda, então no dia seguinte eu voltei ao IML e voltei a examinar os dois corpos. Examinei todas as cavidades de novo e confirmei as minhas hipóteses de que se tratava de homicídio mesmo. Traumatismo. De traumatismo crânioencefálico em ambas as crianças. Muito obrigado, doutora Solange. Está importante o papel da perícia, da médica legista, do pessoal do papiloscopista, do perito, das pessoas que trabalharam para auxiliar o DHPP na elucidação desse crime, foram de suma importância. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do DHPP. Bom, o Coronel Yunes já está aqui para a gente continuar falando sobre esse caso, porque muita gente deve estar perguntando, eles estão presos, a polícia concluiu o inquérito. E agora, Diego, qual é o próximo passo? Isso não já está resolvido? O que é que vai acontecer de hoje em diante após a polícia finalizar este trabalho? Coronel, boa noite. Vamos explicar isso para o pessoal de casa. Bom, nesse momento o Ministério Público vai receber o inquérito e vai fazer com que haja a denúncia. Após a denúncia, averiguar toda a documentação, todas as provas que tenham, vai ser encaminhado possivelmente, para o tribunal do júri, para que haja o julgamento. Então, são várias fases até o julgamento final, para que ambos também tenham, dentro do julgamento, o devido processo legal, ou seja, a ampla defesa e o contraditório. Aqueles que se permaneceram calados durante o inquérito podem também falar o que ocorreu, podem trazer algum fato que não foi dito. Então, nós estamos, vamos dizer assim, ainda na metade de todo esse processo legal. Primeiro foi a identificação, os autores, juntar as provas necessárias para que possa dar o subsídio necessário ao Ministério Público para a realização da denúncia, e para posteriormente um julgamento. O que é importante a gente comentar, Diego, foi o trabalho exemplar que a perícia do Estado de Sergipe tem realizado e realizou neste caso. É importante que sempre tenhamos investimento em equipamentos e tecnologia, até porque os homens e mulheres que compõem a perícia do Estado de Sergipe estão muito bem capacitados para realizar todos esses trabalhos técnicos. Precisam, mais do que nunca, dos meios necessários. Então, todos os equipamentos que possam ser adquiridos e fornecidos para essa equipe, com isso vai dar os meios necessários para que no momento do julgamento não haja dúvidas de autoria de crime, de colocar, conforme foi feito por parte da perícia, colocar o padrasto no local do crime com a coleta das impressões digitais. Isso é muito importante, para dirimir qualquer dúvida no momento do julgamento. As pessoas que vão fazer o julgamento precisam ter o material técnico suficiente para julgar se é culpado ou inocente. Então, é sempre importante o investimento numa perícia. Uma perícia bem equipada, com os profissionais que nós temos, sem dúvida alguma, quem ganha é a sociedade, na busca pela justiça. É o que todos nós desejamos, que
que não pairasse nenhuma dúvida quanto à questão do afogamento, e sim um traumatismo craniano, encefálico, no caso dessas duas crianças. Então, isso é importante, é através desse trabalho que é feito por esses profissionais, que na maioria das vezes a população não sabe a importância que é desse trabalho, para que se chegue finalmente à justiça. Eu acho que estamos já em fase final, né, de todo esse questionamento, né, a prova de imagens, né, que são anexados ao inquérito, que serão apresentados durante o inquérito. Isso é muito importante, o horário em que a mãe estava procurando e o possível horário, né, do homicídio que foi cometido contra aquelas crianças. Então, isso é importante, que aí começa a correlação e verificar que havia o envolvimento de uma, de duas, né, de quantas pessoas estavam envolvidas e da forma como foi praticado esse grave crime, esse bárbaro crime que deixou toda a sociedade sergipana estarrecida. Obrigado, coronel, pela participação. Até já.